Então vamos lá, pessoal. No último vídeo nós falamos sobre as 4 individualidades do homem. E hoje eu quero tratar especificamente de uma maneira um pouco mais profunda da primeira individualidade, que é o homem, o próprio homem. E você mesmo. Eu espero que seja o homem que esteja ouvindo isso aqui e não seja mulheres pensando nos próprios maridos, né? Mas vamos lá. Como que o homem vai trabalhar a sua vida, pensar numa nação, pensar numa família, se ele estiver mentalmente destruído ou se ele não tiver um planejamento de futuro, se é um cara que não busca a evolução própria? Como que esse cara vai pensar em ter filhos, em criar filhos, se ele não tem uma visão política, uma visão ideológica, uma visão de princípios e valores decente? Como que esse cara vai criar uma família forte se ele veio de um lar destruído e não passou por um momento de reconciliação com ele mesmo e com seus parentes, com seus pais? Tudo isso é extremamente relevante na vida de um homem para construir uma família e para que construamos uma nação forte. E hoje eu quero tratar especificamente de uma maneira, talvez vamos tratar um pouco mais da base sobre a masculinidade, tá? Por quê? Porque há muitos anos vem toda a nossa cultura popular vem trabalhando contra a masculinidade, contra os próprios homens, de uma maneira em geral. Ou seja, já tem novela recentemente falando que ser hétero é algo ruim. Você é um hétero tóxico. Um hétero tóxico agora. Existe o termo heterotóxico, ou seja, já estamos passando pela janela, pelas últimas etapas da janela de Overton. Para quem não conhece, vamos falar sobre a janela de Overton hoje, tá? Então, a cultura popular está desconstruindo a masculinidade e destruindo os homens, fazendo que os homens sejam afeminados. E por que isso? Porque uma nação em que os homens não têm força de guerrear, que os homens são afeminados, eles tendem a aceitar qualquer absurdo, como as pessoas estão aceitando um governo corrupto como o nosso, estar na terceira, terceiro mandato como o Lula. No primeiro mandato o mensalão, no segundo o petrolão e agora o aposentão, né? Que é o INSS, ele roubando os aposentados. Ou seja, estamos aqui vivendo em um reflexo da geração passada, em que ensinou esses filhos mal, ou não ensinou nada, e agora esses filhos estão dentro de um sistema corrupto, roubando o dinheiro dos próprios pais aposentados. Esse é o custo de nós não trabalharmos as 4 individualidades do homem. E se você não trabalhar a sua, provavelmente você passará por essa mesma desgraça e continuaremos tendo um Brasil destruído e corrupto e sem forças para lutar. Por quê? Porque, segundo as normas populares atuais, ser homem afeminado é algo positivo. E como chegamos neste absurdo? Pela janela de Overton. E falaremos sobre a janela de Overton e a importância de você entender os movimentos sociais e psicológicos do ser humano. Qualquer informação que nós recebamos na nossa vida, nós passaremos pela janela de Overton ou pela curva de Campbell-Ross, dá um pouco no mesmo, é um pouco semelhante. A curva de Campbell-Ross, para quem não sabe, é a curva de passar por um luto, né? Então, primeiramente você vai negar aquela informação, depois você vai passar por um processo em que você vai passar por um processo de aceitação e até chegar um momento em que você vai entender aquela situação. E a janela de Overton, ela trata um pouco mais sobre temas políticos sociais. Então, ele utiliza, vamos dizer assim, da curva de Campbell-Ross, de uma maneira individualizada, só que pega essa forma com que o ser humano pensa e traz para um tema social político. Isso é a janela de Overton. Vamos começar a entender um pouco a janela de Overton. Aqui existe uma janela de temas que a sociedade está apta a conversar. No passado, jamais seria falado sobre homossexualismo. No passado, jamais teria debate sobre, vamos dizer assim, nos anos 70, nos anos 60. Jamais teria canais de televisão falando sobre a liberação das drogas e recebendo pessoas drogadas em palco. Isso é um absurdo, jamais aconteceria. Jamais estaríamos falando sobre assassinatos de seres humanos ainda no ventre materno. Jamais estaríamos falando sobre isso. E jamais estaríamos falando sobre homens afeminados em um palco de programa de televisão no horário nobre nos anos 60 e 50. Seja em qualquer país, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Holanda. Isso jamais aconteceria. Porém, como que chegamos ao momento em que temos
um bandido e drogado como o vocalista do Racionais, tendo não só o seu próprio programa, mas estando em horário nobres em programas de televisão. Como temos o Pablo Vittar, uma figura medonha, que canta porcaria, um lixo de música e de letra, que é um homem, nitidamente um homem vestido de mulher, em horários nobres, e até eu vi uma foto dela com o Denilson, dele, sei lá, vi uma foto dele com o Denilson, jogando futebol, um programa de esporte. Pra quê? Por que que essas pessoas estão ali? Por conta da janela de Overton. E a principal tema que a sociedade está tentando impor na janela de Overton atualmente, estamos no finalzinho, já completando a janela de Overton, é a emasculação dos homens, ou a feminilização dos homens. Os homens afeminados são mais belos. Aquela desgraça do Vitão, coisa medonha, aquele filho de Leonardo, aquele que usa top e saia. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso é patético. E como chegamos nesse nível? Como que nós chegamos nesse nível? Através da janela de Overton. Ou seja, existe uma janela de coisas que a sociedade não estava disposta a ouvir nos anos 60. E como que nós estamos dispostos a falar sobre isso na atualidade? Então, esses temas foram introduzidos. Vamos tratar aqui sobre o aborto. Como que o aborto foi introduzido? Eu fiz um resuminho aqui para a gente conseguir entender. Eu vou ler direto, depois a gente vai explicando. Primeiro, esse tema era impensável. Falar sobre aborto é assassinato e ponto final. A sociedade enxerga como um tabu absoluto, algo fora de qualquer debate político legítimo. Ou seja, ninguém pode falar sobre isso. O segundo passo é tornar esse discurso radical. Ou seja, no segundo passo, aparecem grupos de ativistas e intelectuais defendendo e descriminalizando. No começo, a maioria reage com rejeição, mas a ideia começa a existir um espaço para discutir. Terceiro, aceitável. A narrativa muda para questão de saúde pública e não mais apenas de moralidade. Casos extremos como estupro, risco de morte da mãe, anencefalia, são usados para sensibilizar e deslocar o debate. Quarto, razoável. Pesquisas de opinião mostram que parte da população apoia exceções. Aí onde entra a novela que eu falei, onde entra esses programas de televisão. Mídia, novela, filmes, séries retratam histórias humanas de homens e mulheres em situações difíceis para criar empatia com o público, conexão. Quinto passo, popular. O discurso se torna comum em universidades, ONGs, movimentos feministas e em parte da classe política de esquerda. A opinião pública começa a aceitar que, pelo menos em alguns casos, o aborto deve ser permitido. Política pública. Leis são propostas ou tribunais decidem sobre a questão, como aconteceu em países da América Latina recentemente. Exemplo, Argentina em 2020, México em 23 e Colômbia em 22. Consolidação. Depois da aprovação, a nova geração cresce considerando o aborto um direito reprodutivo ou parte da saúde feminina. A percepção muda. Quem é contra passa a ser visto como radical ou retrógrado. Ou seja, não é o que nós estamos vendo hoje com a masculinidade. Primeiro, era um assunto impensável falar sobre homens afeminados. Segundo, começou esses radicais, deixa eles de lado, são radicais. Depois começou a entrar nas mídias e até hoje é muito fortalecido e batido nas mídias. E estamos fechando o ciclo da janela de Overton ao ponto de que a nova geração está odiando os próprios pais porque são homens, porque são héteros, porque eles querem impor limites e não são afeminados. Ou seja, a pessoa que está indo contra o discurso de afeminar os homens são radicais, são pessoas que são retrógradas, que têm um pensamento de opressão. Aí eles começam a inventar qualquer coisa. São fascistas, são genocidas, são qualquer coisa eles começam a inventar para poder denegrir a imagem de pessoas que pensam o contrário aos absurdos que eles mesmos criaram e introduziram na janela de Overton para que a sociedade aceite. E é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos lutando agora aqui dentro do Metralha do Homem contra essa janela de Overton, para que ela não cumpra o seu ciclo e não feche seu ciclo. Tá? E é importante que você comece por você. Ou seja, tudo que você absorve,
você nutre dentro do seu corpo. Então, primeiro você vai ver ou ouvir, e isso vai começar a criar pensamentos, e esses pensamentos na sua cabeça sobre isso vai começar a criar sentimentos, e esses sentimentos sobre o que você viu, pensou, vai se tornar uma ação. E aquilo que você viu, você pensou, você sentiu, você agiu, criou a sua vida, a sua rotina. Tá vendo como tudo o que a gente vê e o que a gente passa durante a nossa vida cria a nossa vida? Isso se chama ambiente construtivo. O ambiente construtivo é tudo que você absorve, ou seja, o seu ambiente familiar, o seu ambiente social, o seu ambiente geográfico, o seu ambiente político, o seu ambiente religioso, o seu ambiente de entretenimento. Tudo isso cria a sua mente. Por que você acha que na Coreia do Norte só existe televisão do Estado que passa somente aquilo que eles querem? Por quê? Porque eles entenderam que o ambiente cria a pessoa. Você consegue modular o pensamento das pessoas conforme o ambiente. Só que se eu não consigo controlar o que eles me passam para eu assistir, eu consigo controlar o que eu assisto ou deixo de assistir. Ou seja, agora eu vou criar o meu próprio ambiente para ter coisas de princípios e valores positivos. E não esses absurdos que a própria mídia de esquerda quer passar pra gente, quer impor. Então a gente vai ser do sentido contrário. E quais são esses ambientes que formam o nosso ambiente construtivo? Vamos lá. O primeiro é o ambiente familiar. Ou seja, cada pessoa, ele vive no ambiente, cresceu no ambiente familiar com a sua própria cultura. Eu vim de uma família alemã com o italiano. Então eu comi muita comida alemã e italiana. Comi polenta, comi feijão, feijão mais brasileiro, né? Mas enfim, comi polenta, comi a polenta com queijo, né? Até mesmo polenta frita, muita massa, macarrão, muito macarrão, porque vim dessa cultura. A minha família tem a própria cultura dela. A minha família gerou um ambiente que gerou um ambiente geográfico, que é a segundo ambiente. Qual que é o ambiente geográfico? Onde eu nasci. O meu país, o meu estado e a minha cidade, é um ambiente geográfico. E eu vou ter a minha cultura e os pensamentos moldado conforme a minha família moldou, até mesmo as minhas crenças limitantes, como, vou dar um exemplo, o meu pai, ele por muito tempo, ele mandou cadastros, link para cadastro de concurso público. É um ambiente familiar formando em mentalidade profissional. E ele me criou dentro de uma cidade em que tinha o próprio pensamento daquela cidade e que criou o meu pensamento sobre o resto do mundo por conta da cidade onde eu vivi, do estado onde eu vivi, do país onde eu vivi. Criou um ambiente geográfico que criou também um ambiente religioso. Se eu tivesse nascido na China, talvez eu seria hindu, sei lá o que é. Não, hindu é Índia. Se eu tivesse nascido na Índia, talvez seria hindu. Se eu tivesse nascido na Turquia, talvez seria muçulmano. Pô, eu nasci no Brasil e eu sou cristão. Talvez o ambiente religioso seria diferente. Em ambiente intelectual, o sonho do meu pai foi fazer faculdade, e eu fiz faculdade, inclusive eu fiz a faculdade com meu pai. Ou seja, fui induzido no ambiente intelectual. Só que tem pessoas que nasceram na favela e são instruídos a não estudar, a virarem traficantes. Ou seja, pessoas com nível intelectual baixo geram pessoas com nível intelectual baixo, porque o ambiente induz isso, na maioria. São poucas as pessoas que são um ponto fora da curva. Ambiente de entretenimento. Quais são as coisas que eu mais absorvi de entretenimento na minha vida? Futebol. E por muito tempo eu quis ser jogador de futebol e joguei por muito tempo futebol. Então o entretenimento me induz. E qual que é a minha série favorita? Mad Men. Mad Men é uma série de um publicitário. Trabalho com marketing, muito, muito semelhante. A primeira vez que eu assisti essa série, eu me impactei e comecei a buscar coisas semelhantes. Ou seja, o entretenimento me mudou. O ambiente da autoafirmação. Ou seja, aqui tudo isso criou a minha mentalidade. Família, geografia, religião, intelectual e entretenimento moldou quem eu sou, quem eu acredito que eu mesmo sou. Ou seja, meu ambiente de autoafirmação. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que gosta de futebol, que sou cristão, sou catarinense e sou filho dos meus pais. Ou seja, aquilo ali, todo o ambiente criou meu ambiente de autoafirmação, que consequentemente gera meu ambiente conjugal. As minhas autoafirmações vai gerar as pessoas com quem eu vou me relacionar e automaticamente minha futura esposa. Ou seja, tudo o ambiente forma quem eu sou. Automaticamente eu não tenho escolhas. Eu fui criado dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. E como que eu saio dessa bolha? Como que eu saio dessa caixa?
no que a gente já falou, no vídeo das 4 individualidades do homem. Você precisa buscar autoconhecimento, conhecer-te a ti mesmo, saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Por quê? Porque muitas vezes o teu ambiente familiar, o teu ambiente religioso, o teu ambiente geográfico, o seu ambiente intelectual vai dizer que você não é capaz de algo ou é capaz de somente fazer tal coisa. Como meu pai queria, não estou condenando, tá? Ele tem os seus motivos de mandar isso, porque ele queria o meu bem. Mas meu pai queria que eu fizesse concurso público. Então, automaticamente, está falando, você é capaz de fazer concurso público. Mas talvez você não seja capaz de ter uma empresa, entende? Então, ele gera o meu ambiente de autoafirmação. E como eu mudo todos os meus ambientes? Começando pelo ambiente de autoafirmação. E para mudar o seu ambiente de autoafirmação é mudando, buscando autoconhecimento e autoevolução. E aí, o ambiente conjugal, ele é o mais profundo de todos. Se você chegou, já se casou, você já tem o seu próprio ambiente conjugal. E você já vai poder saber dizer se você queria, se escolheu bem uma pessoa para ter um bom ambiente conjugal ou não. Você tem uma mulher aí que fica postando tigrinho, que não limpa a casa, ou você tem uma mulher promíscua, uma mulher que busca conversar com outros homens, tem amiguinhos no serviço, tu tá lascado, meu nego. Tu tá lascado, velho. Tu tá na merda. Então tu tem um péssimo ambiente conjugal. Consegue me entender? Então, o ambiente molda você. Aí você tem que buscar evolução para sair dessa bolha em que você foi criado. E você precisa entender aquilo da onde que você quer seguir, para onde que você quer ir, o que é mais importante para você. Aí a gente vai para outras informações, uma outra informação muito importante que o autoconhecimento gera para ti, que é o quem você é. Quem que você é? Você sabe quem você é? A busca do autoconhecimento ela começa por isso, quem eu sou de fato. Então, para que você exerça busque, né, a autoevolução, você precisa buscar o autoconhecimento. Para você buscar o autoconhecimento, você tem que buscar quem você é. E para isso, você precisa entender as suas limitações e aquilo que você é, aquilo que você não é. Então, vamos começar a fazer um exercício muito simples. Eu quero que você pegue um caderno e uma caneta agora e você vai escrever 4 nomes. Isso aqui eu aprendi, eu li num livro e depois eu fiz um treinamento que tinha isso aqui também. E depois eu fiz um outro treinamento que tinha uma variação desse mesmo exercício, tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever o nome de 4 homens que você admira. Escreva o nome de 4 homens que você admira. Quais são as regras? Primeiro, ele tem que estar vivo. Tem que estar vivo. Acho que é só. E tem que ser pessoas acima de você, nível social, não abaixo, tá? Ou seja, você não vai colocar o seu filho. Você vai colocar talvez o seu pai, mas não o seu filho. Você pode colocar sim funcionários, você pode nesse sentido, tudo bem, mas só no nível familiar você não coloca alguém abaixo de você, coloca sempre alguém acima de você, ok? Então, vamos lá, eu vou fazer o meu aqui também pra gente ir entendendo junto, tá? Mais um, deixa eu pensar. Então tá, pensei aqui em 3. Eu coloquei meu pai, meu pastor, o Steve Jobs e Douglas Gonçalves. Um pastor daí, que eu acho que eu gosto dele. Então agora você vai pegar em cada um deles, você vai escrever pelo menos 4 qualidades dessa pessoa que você admira. Ou seja, por que eu admiro meu pai? Cara, o meu pai, ele é uma pessoa amorosa. Meu pai é muito amoroso. Então eu vou escrever aqui, amoroso. Meu pastor, eu admiro a fé que ele tem. A fé. O que mais? Eu admiro a capacidade de comunicação. Então, a comunicação. Ele é comunicativo. Eu admiro essa capacidade de comunicação dele. O Steve Jobs, eu admiro a visão dele. Ele é visionário. Douglas Gonçalves, eu admiro a capacidade de ser professor, de levar o conteúdo de uma maneira certa. Então, professor. Mestre, vou colocar. Escreva pelo menos 4 qualidades de cada. Pode dar pausa aqui e fazer, tá?
Agora voltando, vamos lá. Agora você vai pegar essas quatro qualidades que você escreveu dessas 4 pessoas, vai deixar aí por enquanto, e agora você vai escrever o seu nome e você vai escrever as suas qualidades. Então, vou colocar as minhas. Eu vou colocar aqui que eu sou... Eu me considero uma pessoa inteligente. Eu me considero uma pessoa de visão. Eu me considero uma pessoa amorosa. E eu me considero uma pessoa com fé em Deus. Então, ok. Se você já fez as tuas, você quer colocar mais, tá? Eu coloquei 4 aqui só para exemplificar, mas coloque no mínimo 4, mas coloque quantos vocês quiser. Quanto mais, melhor. Já começou o teu processo de autoconhecimento. Então, agora você vai analisar com as pessoas que você... As pessoas com que você admira e com as suas qualidades que você escreveu. Você vai ver que vão ter algumas qualidades que são incomuns. Vou dar um exemplo do meu aqui. Eu coloquei inteligente, eu acho o Steve Jobs e o Douglas Gonçalves pessoas inteligentes. Ou seja, vou assinalar essa inteligente aqui. Divisão, quem que eu achei? Pô, o Jobs, eu achei Steve Jobs de visão e eu me achei com uma pessoa, eu me acho uma pessoa de visão também. Amoroso, eu me acho uma pessoa amorosa. Quem que eu achei uma pessoa amorosa? Meu pai. Eu encontro uma pessoa de fé. Quem é uma pessoa que eu encontro que eu acredito que seja pessoa de fé? O meu pastor. Então, eu tenho aqui pontos em comum. Só que tem outras qualidades aqui que eu não coloquei. Como comunicador, ótimo comunicador, mestre. Por quê? Agora vem o grande plot twist, né? Todas essas qualidades que você viu nessas pessoas, primeiro, você colocou essas pessoas por algum motivo. Várias pessoas na sua vida, elas te impactaram de uma maneira positiva. Por que somente essas 4 pessoas estão aqui? Porque são as pessoas que têm um nível de conexão com você. De alguma maneira você se conecta com essas pessoas, com essas 4 pessoas. Eu vou dizer pra você com o que você se conecta. Vocês têm as mesmas qualidades. Por quê? Porque você só consegue ver a qualidade e os defeitos nas outras pessoas, e as qualidades e os defeitos que você tem em você. Essas qualidades que você viu nas outras pessoas é porque você tem em você. E os defeitos que você vê nas outras pessoas são os defeitos que você tem em você. Por que isso? Como? Isso não faz sentido? Faz todo sentido. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro só consegue ver aquilo que ele já conhece. Ele não consegue criar algo novo sem ter uma base de informação. Eu não acabei de falar para vocês que o ambiente cria vocês? Automaticamente vocês são aquilo que vocês mais absorveram. Não tem como vocês verem algo que vocês não conhecem. Eu vou falar para vocês. Desenha a molécula do, sei lá, vou dar outro exemplo, porque isso não foi muito feliz. Desenha o modelo básico de um motor. Se você nunca viu como é um motor, você não entende como funciona um motor, pistão, biela, você não entende esses conceitos, você não vai fazer ideia de como desenhar um motor. Então você não conhece o motor, por isso que você não vai desenhar um motor. Então, ou seja, você não consegue fazer algo que você não conhece. Um exemplo muito claro disso é o exemplo do entretenimento. Por exemplo, escreva no caderno uma formação do melhor time que você acredita que é o melhor dos melhores jogadores de um time de beisebol. Vai lá. Você não sabe nem quais são as posições do time de beisebol. Quem dera os melhores jogadores. Talvez você seja 1% da população brasileira que saiba. Mas estou dando só um exemplo que a maioria não vai saber. Eu sou uma pessoa que gosto de beisebol. Mas ainda assim eu não sei quem são os melhores jogadores. Eu sei que o Shohei Ohtani hoje em dia é um dos grandes nomes. Mas que nem foi MVP na última temporada. E agora escreva os 11 titulares da seleção brasileira. A maioria dos homens vai saber escrever os 11 titulares dele para a seleção brasileira. Ou seja, você só consegue colocar no papel, você só consegue pensar aquilo que você conhece. Então aqui já começou o teu processo de autoconhecimento, você já sabe quais são as suas qualidades. E se você fizer isso com os seus defeitos, você sabe quais são os seus defeitos. Vocês conseguem entender como o processo da busca do autoconhecimento já começou de uma maneira muito simples? É você entender quem você é a partir do ambiente em que você está.
Então agora escreva quais são os seus ambientes. Eu estou escrevendo um livro que fala sobre as 4 individualidades, que ele fala sobre isso, sobre os ambientes. Eu peço para vocês escreverem, então eu falo para vocês escreverem aqui. Ambiente familiar. Escreva como é o seu ambiente familiar, como era no caso de quando você era criança. O ambiente familiar que te criou, né? O teu pai era alcoólatra, teu pai era fumante, você tinha um pai, você não tinha um pai, você não tinha uma mãe, nasceu com seu pai, você viveu em um lar adotivo, você viveu em um orfanato, qual que era o seu ambiente familiar no momento em que você estava crescendo. Segundo, escreva qual que é o país, o estado e a cidade e qual a cultura geográfica que você absorveu. No meu caso, pessoas falando em alemão. Comumente eu vi pessoas falando em alemão na minha vida. O meu avô falava em alemão. Lembro uma vez quando era criança que eu fui pra uma cidade de Blumenau fazer exame de pulmão, se eu não me engano. Eu era bem criança. Entramos no consultório médico eu e meu pai e tava uma senhora no balcão falando com a atendente, que é uma atendente na hora, eu tinha uns 20 e poucos anos na época, falando em alemão. Em alemão, 100% alemão. Não é com sotaque alemão, é falando 100% em alemão. E a atendente não só entendendo, mas como respondendo em alemão. Ou seja, um ambiente com informações e influências alemãs. Positivas, tá, gente? Nada de o lado obscuro dos alemão aqui, não. Nunca vi, pelo menos. Ou seja, o ambiente geográfico me fez ter a oportunidade de ver isso. Então, o ambiente geográfico, ele me influenciou. Então, escreva, por exemplo, os gaúchos, eles têm em comum de comer carne assada o tempo todo e tomar chimarrão o tempo todo. Isso é coisa do ambiente geográfico, da cultura do ambiente geográfico. Os cariocas, samba, os paulistas, funk, Nordeste, vai ter frevo, vai ter os carnavais na Bahia, vai ter uma série de coisas que somente aquela região tem, é uma cultura regional. Então, qual que é a região, o país, o estado e a cidade em que você nasceu e a cultura dessa região que te influenciou? Escreva. Qual que é o ambiente religioso? Você é da Umbanda, você é da Macumba, você é do Espiritismo, você é de algum ciclo ocultista, você é maçom, você é evangélico, você é católico. Escreva qual que é a religião que você foi criado e a cultura dessa religião que te influenciou na sua vida. Ambiente intelectual. Seus pais já eram médicos? Seus pais são profissionais de alguma área? Ou seus pais eram de uma classe mais operária? Qual que era o nível intelectual da sua família? Eram pessoas que liam bastante ou pessoas que ficavam muito tempo na televisão? Escreva a escolaridade das pessoas que estavam ao seu redor quando você era criança, dos seus pais, dos seus tios, os cursos em que elas fizeram, se elas eram médico, coloca ali medicina, se seu pai, sua mãe era formado em contabilidade, escreva contabilidade, algo nesse sentido, ou se não era, escreva ensino médio incompleto, não tenha vergonha de fazer isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, escreva o ambiente intelectual onde você vivia. Ambiente de entretenimento, qual que era o principal entretenimento que você cresceu consumindo? No meu caso, eu trouxe futebol, certo? Mas tem pessoas que é samba, vamos lá, cultura do pessoal do Rio de Janeiro, a cultura das escolas de samba, né? Do carnaval. Pô, as pessoas estão extremamente envolvidas com aquilo ali. E aquilo ali tem uma série de ocultismo envolvido, mas coisa para uma outra conversa, talvez. Mas escreve qual que era o seu entretenimento de quando você era novos. Meu pai gostava muito de boxe, meu pai gostava muito do Mike Tyson, depois acompanhou outros lutadores. Eu fui influenciado por conta disso, meu pai era fã da seleção brasileira, eu fui influenciado por conta disso. Meu pai era fã de músicas internacionais, hoje eu sou fã de músicas internacionais, fui influenciado por conta disso. O entretenimento que meu pai absorvia é um entretenimento muito semelhante que eu absorvo hoje. E agora, qual que é o teu ambiente de autoafirmação? O que você pensa sobre você? O que esse ambiente formou? Agora escreva, faça um resumo sobre você. Eu nasci de uma descendência de alemão, com a cultura de comer polenta, italiano, né, também, então, comer polenta. Cultura de comer, minha mãe fazia repolho refogado com bacon, comida alemã. Então, escreva as coisas que você consumia, traga o conhecimento de quem você é.
Eu sou evangélico porque meus pais sempre foram evangélicos, eu nasci nessa cultura, a região em que eu cresci era muito ou tu é umbanda, ou se você é da macumba, escreva aquilo ali. Faça um resumo de quem você é, que esse ambiente é sua autoafirmação. E depois, pra frente, a gente vai aprofundar um pouco sobre essa questão da autoafirmação, porque ela é muito mais profunda do que somente isso, tá, gente? E agora você vai, se você já é casado ou não, se você já é casado, escreva seu ambiente conjugal em que você vive hoje. Eu sou evangélico, mas minha mulher é da macumba. Nós vemos como que nós vamos fazer para educar os nossos filhos futuramente no nível religioso. É um ambiente que você tem que se preocupar. E se você não tem um ambiente conjugal, escreva como você quer ter esse ambiente conjugal. A coisa mais importante agora, vou para finalizar, é você entender aonde você está. Quando nós pedimos um Uber no celular, quais são as informações que ele pede? Aonde nós estamos e para onde nós vamos. Aí nós temos um caminho a ser percorrido, não é mesmo? Então, tudo que nós temos aqui agora é um processo de autoconhecimento para autoevolução. Ou seja, identifiquei onde eu estou. Agora eu preciso identificar para onde eu vou. Então, você precisa escrever agora um sonho que você tem. E coloque grande esse sonho. Eu quero ser empresário de uma empresa de tal ramo, seja específico também, que é extremamente importante. Agora, para finalizar, você vai fazer isso, tá, gente? Então, eu quero ser empresário, ter uma empresa de tal ramo, quero ser casado com uma mulher que segue os mesmos princípios que eu penso, ser cristã, ser fiel, ser dependente dentro da família, criar meus filhos, eu quero ser próximo aos meus pais, por mais que você não seja. Escreva aquilo que você sonha. Eu quero ter um faturamento de tantos, eu quero receber tantos por mês de lucro, eu quero morar em outro país, seja o que for. Escreva o maior sonho que você conseguir em um papel, porque isso aqui é para onde você vai. Nós identificamos aonde você está e agora você vai identificar para onde você vai. Tudo isso é dentro da primeira individualidade do homem, que é você. No próximo vídeo nós trabalharemos um pouco sobre a segunda individualidade, que é a família. Tá bom, pessoal? Agora, para me ajudar, dá um like aí, pessoal. Comente no canal, curta, compartilha para quem você acha que esse vídeo vai ser relevante. Se inscreva no canal, ativa o sininho. É muito importante, me ajuda muito. Ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo tem alguma relevância para as pessoas, ajudam as pessoas. Assista todo o vídeo, seja na velocidade de 1.0, 1.5, 2.0, não importa. Importante é que você consiga absorver o conteúdo que tem aqui. Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês conseguirem para me ajudar a alcançar mais pessoas, para que nós conseguimos levar essa mensagem para frente. E lembrando sempre que isso aqui não é para mim, por mim, nem para vocês ou por vocês. Esse material e tudo que está sendo postado aqui para a honra e glória de Jesus, ou seja, para a quarta individualidade, o reino. Nunca se esqueçam disso, porque um dia irá vir melancias, e melancias nunca darão a glória a Jesus. Lembre-se disso. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e me segue nas redes sociais por aí que vocês vão me encontrar, Adriel Chip. Ou Metanoia Domi, tem o Instagram da Metanoia Domi. Valeu!